estar aqui falando sobre cinética química com vocês e fatores que influenciam nas reações químicas, mais precisamente em suas velocidades, certo? Porém, primeiro é importante salientar o que é uma reação química, tá? Uma reação química é uma transformação ou fenômeno químico que ocorre quando a natureza ou composição da matéria é alterada. O que significa? Por exemplo, aqui nesse tipo de reação genérica, certo? Onde a gente tem A mais B, ou seja, A reagindo com B, formando um C. Significa que esse produto é totalmente diferente dos dois primeiros, no caso A e B. Significa que ocorreu uma reação química, certo? Claro que esse C poderia gerar esse A mais B numa reação de decomposição, mas isso não importa pra gente agora, tá bom? A gente tem aqui uma reação de combustão de etanol, certo? Que o etanol reage com 3 mols de oxigênio, que é o seu comburente, formando o quê? 2 monóxidos de carbono mais 3 águas. Isso caracteriza uma reação química, já que os produtos formados, no caso depois da seta, são totalmente diferentes dos reagentes, beleza? E como a gente pode identificar uma reação química? Uma reação química pode ocorrer com dado desprendimento de gás, ou seja, liberação de gás ou vapor, tanto faz. Por exemplo, se você pegar um efervescente, né, um sorrisal, tanto faz, e jogar na água, vai notar que ele vai formar borbulhinhas, certo? Bolhas. Isso significa que há gás carbônico, certo? Gás carbônico sendo liberado. E isso forma aquelas bolinhas, caracterizando uma reação química, ok? Outro fator, mudança de cor. Se você notar que, por exemplo, você tem de um lado os produtos, eles são incolor, branco, transparente, translúcido, certo? E do outro lado você nota que há uma mudança de cor ligeiramente notável, pode indicar, ou indica, melhor dizendo, que há uma reação química. Formação de precipitado. Essa formação de precipitado é quando há uma formação de uma substância sólida no fundo do seu beque reacional ou na sua proveta, por exemplo. Você tem, sei lá, dois solventes líquidos, na verdade, você tem duas soluções líquidas, e ao misturar essas duas soluções líquidas, ocorreu uma reação química, e dessas duas soluções, um forma um produto sólido que é insolúvel no solvente gerado, certo? Insolúvel significa que não é dissolvido, tá bom? E aparecimento de chama ou luminosidade, que é muito característico em reações de combustão, como por exemplo a do etanol, tá? Beleza, agora partindo para o conteúdo em si, fatores que influenciam a velocidade de reação. Superfície de contato. Nota-se que quanto maior a superfície de contato, mais rápido ocorrerá a reação. Se você notar, no ladinho aí na imagem, você vai notar que há um sal cristal, ele tem um tamanho considerável, certo? E do outro há um açúcar refinado, com tamanho menor ainda. Qual a diferença entre eles dois? O sal cristal, que ele tem um tamanho maior, vai demorar mais para ser dissolvido. Por quê? A água tem que dissolver toda a parede do açúcar, até chegar no miolo, certo? Quando chegar no miolo desse açúcar, vai ser dissolvido. Diferentemente do outro, que ele diminui esse tamanho que a água tem que percorrer para poder chegar no miolo e dissolver completo. Um outro exemplo é de novo, o efervescente. Se você pegar e triturar o efervescente, né, e jogar ele em pó na água, triturado na água, ele vai ser dissolvido com mais facilidade, porque a superfície de contato é aumentada, a água não necessita de tanto trabalho assim. Trabalho no que eu digo assim, não de trabalho que a gente conhece de física, tá? Mas sim no trabalho dela percorrer todo um caminho até chegar no miolo desse soluto, perdão. Agora, se você joga um efervescente inteiro, a água tem que percorrer toda a parede do efervescente até dissolver o miolo, e isso gera tempo, gasta tempo. Agora, se você encurta esse processo, aumenta a superfície de contato, a velocidade de reação vai ser maior, beleza? Outro fator que é muito importante também, que é muito fácil de ser notado, a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade. Vocês nunca se perguntaram por que a gente usa a geladeira para conservar nossos alimentos? Porque a geladeira, ela abaixa a temperatura, com o abaixamento da temperatura, ela diminui a velocidade de reação, fazendo com que as comidas, produtos, tanto faz, tenham uma dificuldade maior de entrar em estado de decomposição, que é uma reação natural que ocorre nos compostos orgânicos, tá? E por que isso ocorre? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas. Aumentando a energia cinética das moléculas, você aumenta com que elas ficam vibrando assim, batam uma na outra e propagando mais energia cinética, caracterizando aí um aumento da temperatura. E no que isso ocorre quando a gente está tratando de reação química, tá?
Beleza. Quando você aumenta a temperatura, novamente, você aumenta a energia cinética das partículas, aumenta a probabilidade de elas fazerem maiores colisões com outras partículas com que elas estão reagindo, tá? Fazendo com que ligações químicas sejam quebradas para que novas ligações sejam formadas, certo? Se você pegar aí, por exemplo, o etanol com o oxigênio, as moléculas de etanol vão colidir com as de oxigênio para poder entrar em estado de combustão. Tá claro que há todo um contexto de aumento de temperatura, porque você faz com que ele entre em combustão, certo? Ó, aumento da energia cinética das moléculas, aumento da quantidade de choque. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de choques, certo? Tanto que se você pegar uma água e começar a aquecê-la, você vai notar que ela vai virar um gás. E um gás tem um alto grau de agitação das partículas, certo? Aí, ó, um exemplo bem claro e bem simples. Se você pegar um efervescente de novo, né, é clássico, e dissolvê-lo em água gelada, você vai notar que ele vai demorar para ser dissolvido, tá? Perdão. E quando você joga em um copo de água de temperatura ambiente, ele vai se dissolver com mais rapidez. Agora, se você dissolve ele em água morna, significa ele vai ser dissolvido com maior facilidade. Por quê? A água morna tem uma maior temperatura, aumenta as colisões, a água está vibrando com mais facilidade, ela consegue bater na superfície do efervescente com mais facilidade, acaba que dissolve mais rápido, tá? Aqui, ó, atinge a energia de ativação mais rapidamente. Significa, o que é essa energia de ativação? Para uma reação química ocorrer, é necessário que os reagentes atinjam a energia de ativação, que é um certo quantitativo de energia necessário para que ocorra a reação. Enquanto essa energia de ativação não é ativada, não é atingida, os reagentes não vão reagir, certo? E não vão formar novos produtos, tá bom? Então, quanto maior a temperatura, atinge a energia de ativação mais rápido, tá? Aí, ó, um gráficozinho de como mostra a energia de ativação. Se você notar, a reação vai correndo normalmente, depois ela sobe um pouquinho. Esse subir um pouquinho no gráfico é um aumento de energia, que é justamente a energia de ativação, que forma um complexo ativado. Esse complexo ativado significa que é um estado intermediário entre as moléculas dos produtos que estão quase se formando ou as moléculas dos reagentes que estão quase se formando em produtos. E ainda não se formaram porque precisa de um pouquinho mais de tempo ou de mais energia, tá bom? Outro fator, a pressão. É muito comum em sistemas gasosos, tá? Em líquidos funciona, mas não é tão eficiente, é mais eficiente em sistemas gasosos. Se você notar aí na imagenzinha, quanto mais você diminui o volume, no caso o espaço entre as moléculas, existe uma condição que favorece com que elas entrem em colisões mais rápido, tá? Por quê? Como o espaço entre elas é muito pequeno, é menor, melhor dizendo, a facilidade com que elas têm de entrar em choque uma com a outra é maior ainda, tá? E se você notar aí pela equação dos gases, tá bom? Que essa equação vai ser igual a uma constante sempre, tá? Sempre vai ser igual a uma constante, enfim, que eu não vou trabalhar agora, tá bom? Com isso. Mas é importante saber que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, por isso que estão um multiplicando o outro. O que significa que quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. E se você aumenta a pressão, você diminui consideravelmente o volume, certo? Nesse caso aí, o que está acontecendo? O volume está sendo diminuído, logo a pressão vai ser aumentada. Se a pressão aumenta, há menos espaço para um certo quantitativo de reagente. Esses reagentes, como tem pouco espaço para transitar, acaba que um colide com o outro, quebra ligações químicas e forma novas ligações químicas, certo? E outro fator interessante é que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão. Se você diminui a temperatura, você diminui a pressão, tá? Outro fator, concentração dos reagentes. A quantidade de moléculas por volume. O que significa isso? Perdão. Significa que quanto maior a quantidade de moléculas que você tem para um determinado quantitativo de volume, mais fácil elas são de serem quebradas as ligações e formarem novos produtos, certo? Se você pegar aí a imagem, por exemplo, você vai ver que, supondo que esses volumes sejam iguais, certo? Tá? Eles estão lá dentro de um beck com certo volume, tá? Só que em um beck tem uma concentração menor e no outro tem uma concentração maior, tá? Na concentração menor, a velocidade de reação vai ser mais demorada do que quem tem a concentração maior, certo? Porque se você tem uma concentração maior, você tem mais partículas no sistema. Tendo mais partículas no sistema,
você possibilita com que uma molécula colida com a outra quebre novamente as ligações químicas para formar novas. Porque devido ao fato de que tem muito reagente naquele pequeno espaço, tem pouco espaço para transitarem sem que um colida no outro, beleza? E um exemplo bem claro, vou até voltar aqui. Um exemplo bem claro de reação de concentração de reagente, por exemplo, quando o bebê nasce, normalmente eles pegam o bebezinho e colocam dentro de uma incubadora. Nessa incubadora, há liberado oxigênio, há liberado um oxigênio com numa maior concentração, certo? O ar que a gente respira não é puramente oxigênio, existe nitrogênio, argônio, e etc. Tá? Existem outros gases. Mesmo assim, a gente consegue respirar naturalmente, tá? Agora, para um bebê, ele teria uma dificuldade ainda maior para respirar, ele teria que, né, necessitar de mais energia para respirar no nosso ar, certo? E quando ele é colocado numa incubadora, há liberado mais oxigênio, ele respira com mais facilidade. O mesmo ocorre se você queimar uma madeira. Queimando uma madeira em um ar livre, ela vai queimar com tal velocidade, certo? Porque uma reação de combustão, o oxigênio funciona como um dos reagentes, ele é comburente, tá? Agora, se você pega aquela mesma madeira, coloca ele dentro de uma caixinha e queima ela e libera gás, tipo, libera um cilindro de gás oxigênio lá dentro, aquela madeira vai queimar com mais rapidez. Perdão. Aquela madeira vai queimar com mais rapidez porque, né, houve um aumento da concentração dos reagentes, no caso do oxigênio. Beleza? Opa. Agora, por último, os catalisadores. Os catalisadores nada mais são que, perdão, aumenta a velocidade de reação sem participar da reação. O que significa, para você fazer uma reação e, por exemplo, ela demora muito para ocorrer ou demora muito para atingir o estado de ativação, você pode usar um catalisador. Existem catalisadores naturais no próprio sangue, por exemplo. Se você se ferir e jogar água oxigenada em cima, vai notar que vai formar pequenas bolhas. Essas pequenas bolhas é devido à decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, certo? E devido a um catalisador natural que o sangue tem, que é uma enzima, tá? Naturalmente, a água oxigenada se decompõe. Porém, ao entrar em contato com o sangue, ela se catalisa mais rápido, sem com que o catalisador participe sequer da reação. Tipo, o catalisador não forma um produto que ele participe, ele apenas ajuda na velocidade de reação, certo? Em como ele ajuda? Ele diminui a energia de ativação. Se você notar aí no gráficozinho, a parte vermelha perdão, novamente, a parte vermelha é a reação sem catalisador, certo? Então você precisa de mais energia para atingir a energia de ativação, tá? Ao contrário de que a reação com catalisador você precisa de menos energia para ativar o estado ativado. Isso é bem notável no gráfico, certo? Vocês podem ver que o caminho da reação necessita de mais energia para poder atingir o estado ativado, certo? E com catalisador requer menos, beleza? Então é isso, família. São esses fatores que alteram a velocidade de reação, tá? A temperatura eu creio que seja uma das mais notáveis, principalmente quando a gente está trabalhando em fazer comida ou congelar alguma coisa na geladeira, certo? A gente diminui a temperatura porque diminui a energia cinética das partículas. Diminuindo a energia cinética, você diminui com que exista a possibilidade delas entrarem em reação. Um detalhe a frisar é que diminuindo a temperatura da carne, por exemplo, não vai impedir com que ela faça uma reação química. Ela entre em decomposição, por exemplo. Só vai diminuir a velocidade com que ela fará mesmo, certo? Então é isso, família. Obrigado, tá? Olá, gente, eu me chamo Tainá e estarei dando continuidade à aula de cinética química com o experimento Velocidade das Reações. Teremos aqui o nosso roteiro experimental. Nos materiais e reagentes que iremos utilizar serão 2 copos de vidro transparente, 2 colheres de sopa, leite pronto e achocolatada em pó. Procedimento experimental. Primeiro, esquente uma quantidade de leite em fogo alto e, em seguida, o deposite num dos copos. Depois, pegue o leite que estiver gelando na geladeira e o transfira para o segundo copo.
Para quem não tiver esses leites em caixinha, você pode estar fazendo com leite em pó mesmo. É só estar esquentando a água ou pegando água gelada da geladeira e os transferindo para os seus respectivos copos. Tá. Ambos devem conter a mesma quantidade de leite. Sua diferença será apenas a temperatura que cada um se encontra. Por fim, pegue 2 colheres de sopa cheias de achocolatado em pó e as despeje nos 2 copos simultaneamente para ser observado as suas reações. Em seguida, teremos um questionário de 2 questões. Então, vamos agora para o vídeo. Bom, gente, de acordo com o roteiro experimental, eu separei um copo de leite gelado e um copo de leite quente. Iremos pegar uma colher de sopa e transferir para cada um desses copos e iremos observar que reação irá ocorrer. Bom, como a gente pode observar, no leite quente, o achocolatado ele está se dissolvendo com maior facilidade do que no leite gelado. Bom, como o Guilherme explicou, há vários fatores que influenciam na reação química. Então, no caso desta, o fator que está influenciando é a temperatura, porque quando há um aumento de temperatura, acaba havendo um aumento na taxa de desenvolvimento da reação química, tanto endotérmica como exotérmica, o que leva os reagentes a atingir o seu complexo ativado mais rapidamente. E é isso, gente.